Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. E a aula de hoje, ela é uma aula muito especial, porque a partir dela que nós começamos uma nova forma de abordar o conhecimento da física. A aula de hoje, ela começa a tratar um pouquinho sobre os conceitos de energia no sistema. Então, nós vimos, no primeiro momento, a caracterização do sistema de acordo com sua velocidade e aceleração, sem levar em conta os que geravam, o que a geravam. Já na segunda parte de conhecimento, nós já adentramos um pouco nas causas, o que ocorre quando você aplica ou retira uma força em determinado sistema. E a partir de agora, nós vamos entrar no módulo onde você começa a caracterizar um movimento que está com determinada velocidade, caracterizar um movimento que está a uma determinada altura, através do módulo de energia. Então, energia, ela, para ser entendida, é muito importante que nós consigamos diferenciar um sistema conservativo e um sistema dissipativo. Um sistema conservativo é um sistema onde se conserva a energia total dele. Então, toda vez que a gente falar que é um sistema isolado, sem forças externas, você tem que é um sistema conservativo. Por isso que implicitamente, lá quando nós vamos aplicar o movimento de queda livre, nós não levamos em conta a resistência do ar. Ou quando nós vamos ver algum movimento relacionado ao translado em uma pista, geralmente dizemos que é uma pista polida, ou é um corpo ideal, ou é um corpo sem, uma corda que puxa sem elasticidade, então ela não tem sua tração diferenciada. Então, isso tudo é para garantir que nós estamos falando de um sistema conservativo. Então, o sistema conservativo, de um modo geral, ele é um sistema mais fácil de você calcular. Por quê? Porque você não tem variáveis externas. O sistema dissipativo é um tipo de sistema onde você tem uma força aplicada. Por exemplo, é como se você tivesse tentando costurar alguma coisa e uma pessoa lhe empurrando. Isso seria um dificultante. Ou uma pessoa puxando a linha, ou uma pessoa puxando o tecido. Então, isso daí é uma explicação de forma rústica, mas é isso. O sistema conservativo é um sistema isolado, que não tem nenhuma força externa atuante. O sistema o sistema dissipativo é o sistema que tem dissipação de energia de forma de algumas perdas, seja por calor, é uma forma de dissipação, o ruído, o brilho, o som emitido por uma colisão, por exemplo, a forma, você trocar de posição de referencial também pode ser uma dissipação, a depender do tamanho do sistema. Então, tudo isso que são fatores externos, eles podem ser levados em conta e dar muita diferença lá na conta. Então, a aula de hoje nós vamos focalizar na conservação da energia. Então, a energia ela está envolvida em todas as ações que ocorrem no universo, desde lá da geração de energia solar, devido à fusão e fissão nuclear que ocorre dentro do núcleo do Sol, e com isso faz a propagação de calor via ondas eletromagnéticas para a Terra, mas a energia ela é muito mais comum do que nós imaginamos. Por exemplo, nossa respiração, ela é resultado de uma energia química interna do nosso corpo, a digestão, a emissão da minha voz, e se possível gravar um vídeo para vocês reverem, tudo isso é relacionado de alguma maneira com a energia. Então, a energia durante muito tempo buscaram ter como uma definição. Vamos definir energia. Foi tipo o grande boom da ciência durante muito tempo. Até que chegou ao, digamos assim, ao entendimento que a energia não era algo em si, mas a energia, elas seriam todos os processos que surgem de diferentes formas na natureza. E esses processos, eles podem transformar uma energia de um jeito para outro. Então,
até que chegou até um conceito meio rústico, mas aqui é bem aceito, como energia sendo a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Então, olha, você faz uma definição baseada em outro conceito. Então, se o corpo tem a propensão de realizar trabalho, ele possui energia. Então, a energia ela pode ser de diferentes tipos. E hoje nós vamos ver alguns tipos e ver quando isso ocorre ou não uma conservação. Então, para tudo existir, Joule chegou e disse o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, mas transferida ou transformada de um objeto para outro. Isso diz que sempre ocorre uma transferência de energia. Então, a quantidade total de energia do universo, ela não se alterou. Ela é a mesma antes e depois, só que um corpo tem mais e outro passa a ter menos. Isso, por exemplo, tem como principal resultado a teoria evolucionista do Big Bang. Ela é baseada no princípio da conservação de energia. Teve uma explosão lá no começo e essa explosão gerou uma expansão do universo, fazendo nos distanciar, e como forma evolutiva, começamos a ter tipo a religação e reconexão em reações físico-químicas e foi gerando todo o universo do modo que estamos atualmente e que não é conhecido por todos. Do ponto de vista evolucionista, a teoria do Big Bang ela é baseada no princípio da conservação de energia. Por isso que dizem que o universo está se dilatando, se distanciando. Então, por exemplo, na maioria das transformações, parte da energia, o mais comum de se transformar é em calor. Então, quando você está transformando um tipo de energia em outra, ela geralmente é por calor. Então vamos lá, você tem um carro que está transformando a energia química lá do combustível em movimento. Então você tem que o carro aquece. Você, quando está se alimentando e come uma comida mais forte, que dá para ver seu metabolismo agindo de uma maneira mais forte, por exemplo, uma feijoada, você começa a suar para ocorrer a digestão. Então, na maioria das transformações, a energia tende a se converter em calor, é a forma mais fácil. E ela vai tentar se dissipar caoticamente, porque calor é a forma mais fácil de propagação de energia. Sabendo disso, nós temos algumas formas de medir energia. A unidade principal no SI, como nós já vimos anteriormente, é o Joule. Então, quando você estiver falando de medidas científicas, você está falando em medidas de energia no sistema internacional. Então, a medida tem de estar em Joule. Você tem o BTU, que é o British Thermal Unit, que ele é relacionado, por exemplo, ao ar-condicionado, que é, digamos assim, a conversão da refrigeração. A caloria, que ela equivale a 4,18 Joule. A caloria, ela é a quantidade de energia necessária para se elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Tem a caloria alimentar. A caloria alimentar vale 1.000 calorias dessa anteriormente. E você tem o quilowatt-hora, que ela vale 3,6 vezes 10 elevado a 6 Joule. E a eletrovolts, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Então, olha, essa daqui é a unidade padrão, a Joule. O BTU ele é relacionado a medidas energéticas de ar-condicionado e sistemas de refrigeração. Caloria ela é energia necessária para você elevar em 1 grau Celsius 1 grama d'água. Então, você tem aí que a caloria ela é muito utilizada também em sistemas termodinâmicos, que é de temperatura da matéria. A caloria alimentar, que é aquela que você encontra no biscoito, que diz tal biscoito tem tantas calorias, ela equivale a 1.000 vezes a caloria aqui anterior. O quilowatt-hora, que é relacionado à energia elétrica lá da sua casa, e a eletrovolts, que é a quantidade de energia necessária para arrancar um elétron de uma determinada placa, por exemplo, ao incidir radiação nele.
Então, ali são todas as formas possíveis de unidades, mas nós vamos utilizar padrão, na maioria das vezes, que é o Joule. Sabendo disso, nós temos que, como definir o que nós chamamos energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela é uma grandeza que ela se conserva sempre que o sistema for conservativo. Então, você tem uma pessoa que chuta uma bola dentro de um ambiente que não tem resistência do ar, que não tem atrito, que não tem viscosidade da matéria de forma nenhuma. Então, ali é um sistema isolado. Aquele sistema isolado permite-nos dizer que temos um sistema conservativo. Um sistema conservativo é um sistema onde a energia se conserva, a energia mecânica se conserva. Então, você não tem nenhuma força dissipativa. Exemplos de força dissipativa, como eu já disse a vocês, o atrito, a resistência do ar, a viscosidade, a elasticidade de uma corda, se você estiver puxando-a. Então, a energia mecânica, ela é a soma de duas energias, ou três, a depender da forma que você queira olhar o sistema. Mas, no geral, é o seguinte, é a soma da energia cinética, que nós vamos definir daqui a pouquinho, com a energia potencial gravitacional e ou a energia potencial elástica. Por que isso daí? Geralmente, o sistema ou tem potencial elástica ou tem potencial gravitacional. Mas, no geral, a energia cinética é a soma da energia... a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, que pode ser desses dois tipos aí. Então, aí, olha, a energia mecânica M é igual a EC de energia cinética, mais EP de energia potencial, mais EPL de energia potencial elástica. A energia cinética é a energia que está associada ao movimento de um corpo. Então, todo corpo que tem uma velocidade diferente de zero, ele tem uma energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, eu quero saber a energia cinética de um corpo. Você calcula aí por essa fórmula. Lembre-se, massa em quilograma, nas unidades do SI, velocidade em metros por segundo. Transformou aí o resultado em joule. O segundo tipo de energia é energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial ela é associada à altura que o corpo está, geralmente em relação referencial. O mais comum é nós utilizarmos em relação à altura lá da Terra, da superfície da Terra. Então, eu estou pisando na Terra, não estou com nenhuma altura, digamos assim. Então, nós temos que minha energia potencial gravitacional é zero. Se eu subo para um pedestal de 1 metro de altura, minha energia potencial vai ser minha massa vezes a gravidade no local, que a gente geralmente utiliza 10, vezes a altura que ele está, que no caso vai ser 1. Já o terceiro caso é a energia potencial elástica. Olha, ela parece um pouquinho com essa daqui, mas ela não depende da massa do corpo, ela depende da constante elástica da mola, vezes o espaço e deformação em metros ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, por exemplo, salto com vara é um exemplo de princípio de conservação de energia. Vamos dispensar qualquer forma de dissipação aí. Então, você tem que o aluno acelera, então ele tem uma velocidade, e aqui ele tem energia cinética, ele só tem energia cinética. Ele vai aqui, essa energia cinética, a partir desse momento, começa a se transformar em elástica, porque essa energia elástica aqui, essa vara tem uma flexibilidade, você não consegue com qualquer tipo de vara, é uma vara flexível. Ela tem uma energia potencial elástica, já que ela tem uma deformação que consegue gerar impulso. Então, em seguida, ela vai e passa a fornecer a energia potencial gravitacional. Aqui, depois, ele vai diminuindo a energia potencial gravitacional até o momento da queda, que é quando ele tem uma alta velocidade.
e tem a energia cinética novamente. Então, aqui é um princípio de conservação de energia. Vê que é tudo muito juntinho, não é um momento que ele para e começa agora só ter a outra. A energia vai se transformando durante o movimento. Então, é importante lembrar que essa conservação de energia, ela é uma energia mecânica. Quando eu falo da energia elétrica da sua casa, que é o que mais vem à mente quando se refere à energia, você tem que a energia relacionada a esse tipo é uma energia potencial, é uma energia potencial elétrica. Então, eu quero que vocês entendam, energia potencial é uma energia que ela traz consigo a potência para realizar um trabalho. Então, a geração de energia ultimamente tem sido um pouco, digamos assim, de desconforto para alguns governantes, porque está se tornando muito cara a energia elétrica, principalmente via hidroelétrica, devido a alguns impostos e a falta de chuva, o que tem de acionar, por exemplo, termoelétrica, que tem um valor, como é algo que não é ligado a sempre, um pouco mais cara, porque você tem que ter uma mão de obra aí para estar operacionalizando. E uma mão de obra de emergência vai cobrar mais caro. Então, é importante lembrar que nós temos um país continental e a nossa matriz energética brasileira ela é totalmente relacionada à hidrelétrica. Então, olha, todas essas formas aqui são formas de gerar eletricidade. E a eletricidade, tipo da geotérmica, digamos assim, ela é, por exemplo, a menos cotada quando nós nos referimos à geração de energia. Então, a geração de energia no Brasil, elas podem ser por essas formas aqui de abordagem, por petróleo, através das refinarias, por carvão mineral, por gás natural, por biomassa, que é tipo o bagaço da cana-de-açúcar, por energia eólica, que é a energia daquelas pás, ali próximo a Maceió tem muito, a hídrica, que é a da hidrelétrica, através de onda, que é a maré motriz, solar, que é através das placas, e geotérmica, que é do desnível de temperatura, por exemplo, daqueles geysers de calor. Então, são diferentes formas de gerar energia elétrica. E todas elas, nós sabemos, o principal consumidor de energia elétrica no Brasil ainda continua sendo as residências. Então, é muito importante que um país, de uma maneira geral, ele tenha variedade de opções de forma de produzir energia elétrica. Porque não é da época de vocês, mas é da minha, chegou até apagões no início dos anos 2000, devido a essa mudança dessa grande dependência somente da hidrelétrica na época aqui no Brasil. Então, sabendo disso, nós temos de começar a falar um pouco de fontes primárias de energia. Fontes primárias são aquelas que a partir dela você consegue produzir uma energia para convertê-la em outras. Por exemplo, eu tenho um carvão, eu queimo ele, eu produzi energia térmica. Essa energia térmica, ela pode, por exemplo, fazer gerar uma turbina, então já é energia mecânica. Essa turbina pode ter um ímã lá na frente dela e ser relacionada à geração de energia elétrica. Então, a primária mesmo, ela foi a geotérmica. Então, as fontes primárias, que é de onde você extrai alguma maneira de produção de energia, elas podem ser renováveis, que são aquelas que se esgotam com o uso. Por exemplo, você tem um poço que você encontra petróleo. Se você for extraindo, ele acabou. Por quê? Nós sabemos que o petróleo é resultado de reações químicas e físicas da matéria lá de milhões de anos atrás. Então, você só vai ter, tipo, novo petróleo, digamos, daqui a milhões de anos. Então, é praticamente esgotável. Se acabou, você só tem daqui a milhões de anos, não interessa. Então, esse tipo de fonte é uma fonte não renovável. Então, combustível fóssil, como petróleo, carvão mineral, xisto,
e urânio, plutônio, tório, que são elementos químicos que estão na Terra desde sua formação. Ou via reações químicas que ocorreu do núcleo da Terra com materiais aqui do próprio ar, ou que vieram via meteoritos, ou também, vamos dizer, com reações que são externas ao planeta Terra de uma forma geral. Então, as fontes primárias de energia, elas são não renováveis quando são acabáveis, e tem as renováveis, que são aquelas que têm a possibilidade de renovar. Então, por exemplo, a produzido o GNV, ele é produzido, digamos assim, por a produção de cana-de-açúcar. Você acabou aquele plantio de cana, você consegue recompor um novo tempo, replanta a cana e com isso você consegue refazer. Então, olha, a biomassa. A biomassa, digamos assim, ela pode ser feita também da mesma forma. Sobrou aquele bagaço lá da cana-de-açúcar, você colocou para ele fazer a compostagem, você consegue ter em um pequeno espaço de tempo. Solar, eólica, maré, hidráulica, em um dia de exposição você consegue gerar energia. Então, são fontes renováveis. Então, a energia elétrica é a propriedade de um sistema elétrico, permite realizar trabalho através de cargas elétricas em movimento. Então, olha, o conceito de energia continua de realizar trabalho, mas o tipo de energia, ele relaciona, digamos assim, com a forma que isso ocorre. Então, aqui, realizar trabalho através de cargas elétricas, energia elétrica. Realizar trabalho através de reações químicas, energia química. Realizar trabalho através de reações térmicas, energia térmica. Então, energia elétrica, propriedade de um sistema, realizar trabalho através de cargas elétricas em movimento, que é a corrente elétrica, que a gente estuda um pouquinho mais para frente. Então, o consumo de energia elétrica em sua casa, ele é bem fácil. Você tem um medidor, sua casa é 110 ou 220, geralmente. O modo bifásico para residencial é difícil de encontrar. Mas, digamos assim, mesmo se você tiver um modo bifásico, você tem umas tomadas que são 110, outras que são 220 volts de potência. De tensão, desculpa. Então, você tem que esse valor daquela tomada, a tomada em si, ela é uma fonte que você consegue tirar energia, digamos assim, ela vai ter, nós digamos que, uma diferença potencial e vai fornecer uma corrente elétrica. Com isso, quando você liga um aparelho ali por um determinado intervalo de tempo, ele gasta energia. Então, quanto mais potente o aparelho, mais energia ele vai gastar. Então, por exemplo, uma televisão, ela é um sistema muito mais complexo do que um ferro elétrico, então ela é mais potente. Então, você tem que ela simplesmente vai usar mais energia. Você tem que um liquidificador de 1 litro, e depois você compra um industrial. O industrial ele é mais potente, então ele vai consumir mais energia. Então, olha aqui, lembra daquela unidade que nós definimos lá de quilowatt-hora? Ela vem daí. Então, olha, a potência, ela é dada em watts e o tempo é em hora. Como você utiliza muita coisa potente por muito tempo, porque é muito tempo, um mês, geralmente que é o tempo de medição para a conta de energia, é dado em quilowatts-hora, ou seja, 1000 watts vezes hora. Então, olha, nós temos que o quilowatt-hora não quer nada mais dizer do que se você tivesse um equipamento ligado 1 hora, esse equipamento de potência de 1 kW, ele gastaria esse tanto de energia aí. Então, a energia elétrica é calculada desse modo. Sabendo que passou de um limite, o valor de energia elétrica, que é algo que a gente aprende a calcular depois, ele também vai mudando um pouquinho. Então, a energia elétrica é medida daquele jeito, e ela é gerada de uma maneira bem fácil. Ela pode ser gerada de qualquer forma dessa. Você ter qualquer fonte dessa aí com forma de energia elétrica. Então, você tem através da energia mecânica, aqui é a água, porque se vocês já foram no hidrelétrica ou já viram algum vídeo, a água desce
faz um movimento além das turbinas, é uma forma de transformação de energia mecânica, transformando entre cinética e potencial. Através de energia térmica das placas solares, através da energia eólica, do vento, através da energia nuclear, que é a fissão de um átomo, e através de uma célula combustível, que também é algo que vem ganhando muita força em alguns países de pequeno tamanho, como a França. Então, usina hidrelétrica. Você tem aqui o reservatório, esse reservatório é no lugar alto, e esse duto aqui, ele é meio que elevado e vai fazendo com que nós chamamos de uma elevação da energia, do volume d'água. Então, quando abre lá a comporta, você tem energia potencial, essa energia potencial, ao ir caindo, vai dando força a água, porque vai acelerando-a, e ao chegar aqui através de uma, como se fosse uma catraca mesmo, uma pá, ela vai fazendo girar cada vez mais rápido essa pá. A essa pá tem acoplado alguns ímãs, que vai gerar o que nós chamamos de energia elétrica. Então, é esse o funcionamento. Então, você sempre tem, na grande maioria das vezes, a forma de energia é de mecânica para elétrica, é a mais fácil. A solar, você tem aqui a energia do sol, ela é convertida através desses painéis. Esse painel é um tipo de painel que ele é relacionado com a diferença de temperatura do sistema. Ele é como se fosse um semicondutor. É tipo um isolante, um aparelho, um dispositivo, geralmente à base de silício, que ao ser aquecido ele começa a liberar energia. Ele é como se fosse um metal supercondutor a determinadas temperaturas. Então, essa temperatura aí abraçada, ela gera a corrente elétrica. A eólica, do mesmo jeito, lá da fundamental lá da hidrelétrica, é movimentação do par gerando. Então, e a nuclear, você tem um reator nuclear, ela do mesmo jeito, ela aquece lá uma turbina que vai gerando vapor e consegue gerar o movimento das pás, que através de um ímã gera o efeito da corrente elétrica. A termonuclear, a nuclear, no caso, e térmica também, tem o mesmo princípio. Você funde aí ou fissa um núcleo atômico, isso faz com que você gere calor lá dentro do sistema e movimente as pás através do vapor. Então, todas essas formas de geração de energia, você tem que ela considera o que nós chamamos de transformação de energia. A célula combustível, você coloca geralmente o combustível utilizado é oxigênio e hidrogênio de um lado, e isso ela começa a gerar fluxo de calor. Você coloca dois gases aí e você tem essa utilização. Ela não é tão muito utilizada, não, mas ela é bem eficiente. Então, o principal impacto da conscientização ambiental veio lá desde o protocolo de Kyoto, mas em 2012 a ONU vem tomando medidas para tentar estabelecer uma energia sustentável. Sabendo disso, vários acordos vêm fazendo, encabeçados principalmente por a França e Reino Unido, que tentam minimizar os impactos ambientais na geração de energia de um modo geral. A partir de agora, vocês têm uma atividade lá no Classroom de vocês. É sempre bom falar com vocês. Até a próxima aula.